Olá, está no ar mais um episódio do Momento Brasil, o programa da TV UFG e da Rádio Universitária que tem como objetivo fomentar discussões sobre temas em pauta em nosso país. Hoje, nós fechamos um ciclo de programas sobre os direitos trabalhistas e o projeto de reforma da legislação trabalhista proposto pelo governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Nos episódios passados, nós falamos da história dos direitos trabalhistas no Brasil e dos aspectos jurídicos do projeto de reforma trabalhista. Agora, nós vamos falar dos aspectos econômicos deste projeto. Fique com a gente, Momento Brasil está apenas começando. Para falar sobre os aspectos econômicos do projeto de reforma trabalhista, o Momento Brasil recebe em nosso estúdio André Luiz Braga Rodrigues dos Santos, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de Goiás. Seja bem-vindo, André. Obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil. Olá, muito obrigado a vocês pelo convite. Nós também estamos recebendo aqui em nosso estúdio o João Maria de Oliveira, que é diretor do ISTUEG, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás. Obrigado pela sua presença aqui, João Maria. Nós é que agradecemos os urbanitários de Goiás por essa oportunidade. Eu quero agradecer imensamente a você, telespectador da TV UFG, ouvinte da Rádio Universitária e você que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou começar com uma pergunta. Qual é o impacto, André Braga, de uma legislação trabalhista na economia? Uma lei que define aí as relações de trabalho, ela pode impactar a economia? Olha, poder impactar pode. Agora, o tamanho do impacto que vai ser é a grande discussão. Porque se nós tivéssemos uma lei que proporcionasse mais trabalhos, seria fácil. Assim seria tranquilo. Vamos fazer uma lei e ela vai aumentar o número de trabalhos. Porém, não é tão simples assim. O mercado de trabalho ele não reage simplesmente com uma lei em específico. Mas com certeza essa flexibilização eu vejo com bons olhos e vejo que ela pode trazer sim resultado. Ela pode trazer vários avanços, né, com os acordos trabalhistas, muitos industriários no comércio. Os empregadores, eles reclamam muito da falta de flexibilização da lei na hora de fazer uma contratação. E isso prejudica muito, né, já que vai haver uma flexibilização maior, né, dos direitos trabalhistas, acredita-se que sim, pode haver uma abertura um pouco maior do mercado de trabalho. João Maria, a atual legislação, essa que está aí, não a que está sendo proposta na reforma, qual a avaliação que você faz da atual legislação? Você concorda com os aspectos que o nosso convidado André Braga levantou? Olha, quer dizer que os aspectos econômicos na atual legislação, eles já estão configurados aí já há muitos anos. Agora, o que se propõe, eu penso que tem um aspecto extremamente negativo para os trabalhadores e que uma economia de um país não se viabiliza, né, com a proposta que está sendo feita. Estão dizendo aí que a CLT é ultrapassada, né? Por isso precisa de uma reforma. Nós entendemos que os tribunais hoje se encarregam de manter a CLT atualizada. São as jurisprudências, né? São as súmulas vinculantes que são criadas a cada sessão que se tem em todo o Brasil nos tribunais. Então, eu vejo uma situação de impacto econômico muito negativo para o lado do trabalhador, porque no bojo, né, da proposta que está sendo feita com a que nós temos hoje, nós temos alguma segurança enquanto trabalhadores, né? Nós temos algum amparo legal, tá certo? E nós entendemos que hoje o modelo ideal, talvez não o ideal propriamente dito, porque nós, enquanto
defensores da classe trabalhadora, lutadores que somos, entendemos que precisamos melhorar muito. Mas já foi um grande avanço o que conquistamos até então. Tá? De forma que discordo um pouco com ele, porque eu vejo que vai ter sim um avanço para o lado dos grandes industriais, dos grandes poderosos, capitalistas desse país e até fora do país. Porque se por um lado os patrões dizem que tem um problema com as contratações para gerar emprego, então a discussão é outra, né? Seria a desoneração aí de encargos que são criados via governo, seria uma forma de melhorar isso, mas não tirar do trabalhador, né? Porque essa força de trabalho, ela é qualificada, ela tem know-how, ela tem um peso no mercado, na linha de produção. Ela precisa ser valorizada e não colocada em risco, como está sendo proposto aí. André. Essa discordância, ela vai sempre existir, porque eu sim, deixar bem claro para você que eu também sou funcionário, também sou um trabalhador, e automaticamente eu não estou defendendo o industriário ou o comerciante, não é uma bandeira específica de defesa, mas é que se houver um aumento de emprego, há um aumento da renda. Se há um aumento da renda, as pessoas vão começar a consumir mais. Se as pessoas consomem mais, elas as indústrias precisam produzir mais. Se a indústria precisa produzir mais, consequentemente, vai aumentar a sua capacidade, ela vai precisar aumentar a sua capacidade produtiva. Aumentou a capacidade produtiva, vai precisar de mais emprego. E a roda gira positivamente a esse ponto. Acredito sim que uma reforma trabalhista, eu já discordo de você essa posição que a CLT ela ainda é atualizada, que para mim também, eu concordo que a CLT também está desatualizada e que essa atualização seria extremamente necessária para que nós possamos dar um passo à frente, que nós possamos seguir adiante, poder ter mais contratações, né, uma flexibilização, inclusive, eu não achei uma perca de direito, porque são 100 pontos. Se a gente for discutir os 100 pontos de alteração da lei, a gente passaria dias aqui, né? Pegando um dos pontos principais que eu vejo vantagem, uma flexibilização maior das férias, uma flexibilização maior de horários de almoço, esse tipo de coisa eu acho que facilita muito e eu até daria um passo à frente, eu facilitaria mais o jeito de mandar o cidadão embora. Porque tem pessoas que às vezes eles deixam ficam presos a SLT, o cara não manda ninguém embora porque eu tenho que manter um funcionário que às vezes é ruim, porque a CLT é travada. Eu tenho que pagar muitos direitos pro cara. Então eu sou até o meu modo de ver, eu sou até um pouco mais a favor disso. Então, eu vejo pontos dentro da CLT tentam justificar a reforma da trabalhista, a reforma da CLT, porque vai botar fim no imposto sindical. Bom, é uma questão pontual. Inclusive, nós somos favoráveis a isso, que se acabe com o imposto sindical. Mas é hoje. Não é gradativamente como já estão negociando aí, não. É logo, sabe? Nós entendemos isso. O sindicato que atua, que trabalha, que tem a confiança do trabalhador, né? Que esse trabalhador está junto do seu sindicato, não necessita do imposto. O trabalhador já tem a consciência para financiar a luta dessa entidade. Agora, é fato que a reforma da forma que está sendo colocada, que está sendo pregada, ela é um desastre, sim. O amparo do trabalhador vai se acabar. Quando você fala essa questão do almoço, há poucos dias eu vi um empresário defendendo até a possibilidade da pessoa trabalhar almoçando, ou almoçar trabalhando. Onde nós vamos parar com isso? Isso é um retrocesso, isso não é avanço. Quando eu vejo um trabalhador rural ser discutido numa mesa de um congresso nacional, em salas de reuniões, e dizer que o trabalhador rural poderá receber, como forma de pagamento, a moradia e o alimento, eu não vejo avanço. Isso é muito grave, sabe? Quando eu escuto dizer que o sindicato poderá negociar, prevalecendo essa negociação sobre o que está na lei,
Eu vejo um retrocesso porque 90% dos sindicatos brasileiros, infelizmente, não tem o poder de negociação com o patrão. E isso vai ser o quê? Um desastre para a classe trabalhadora. Jogar essa conquista, que é esse amparo legal, né, na lata do lixo, assim, dessa forma, ser um debate amplo que envolva a sociedade, é muito grave. Nós não podemos, né, no mundo que nós estamos hoje, se sujeitar a essa condição. Por isso nós estamos aí fazendo frente, discutindo, visitando parlamentares, e o governo não está perdendo tempo, né? Por outro lado, estabeleceu um balcão de negócio lá, para aprovar essa reforma. Isso não é qualquer coisa. Isso mexe com a vida não só nossa, mas das futuras gerações. A CLT, quando eu afirmo que ela é atualizada, é porque os tribunais estão sempre interpretando a lei, está sempre mudando, né? Precisa ter avanço? Claro que precisa. Mas abrir mão dela, da forma como está se colocando, é muito grave, é um precedente muito perigoso. E países que já fizeram isso, né, não foi a solução. Nós temos o caso do México, e aqui no Brasil já foi aprovada a lei da terceirização desenfreada. Gerar emprego de terceira, com salários reduzidos, com a alta rotatividade de trabalhadores e trabalhadoras no mercado de trabalho, isso não gera economia. Isso não gera produtividade. Isso é um contrassenso muito grande. Mas eu sei o que vai resultar isso. Isso vai resultar a maior distribuição de lucros para os capitalistas, para os acionistas internacionais de grandes empresas que tem por aí. A ordem é o lucro. Eu gostaria de perguntar ao André, ele citou aqui do ponto de vista econômico, né, a geração de emprego, renda e a economia vai girando. E aí o João Maria traz esse aspecto, né, uma renda mínima, salários mínimos não trariam esse desenvolvimento. Como é que a gente pode entender isso do ponto de vista econômico? Bom, até a parte que eu vi da terceirização, eu vou discordar um pouquinho de você, porque apesar de poder terceirizar as atividades fins também, não quer dizer que há uma prostituição da atividade. Eu enxergo até de outra forma. Eu enxergo que, de certa forma, o que se busca com a terceirização é mais uma forma de escapar de a empresa ser tão responsável pelo funcionário, né, por questões de leis trabalhistas e tudo mais. E eu vejo, os locais que eu vejo onde tem terceirização de atividades meios hoje, os funcionários continuam, os serviços são prestados da mesma forma, só é desonerado não o direito do empresário, mas eu acho que é uma questão mais de transferência de responsabilidade. Acho que essa seria a forma mais correta de... Nós estamos com o nosso tempo ali para irmos ao intervalo e a gente continua desse ponto que a gente está comentando. Eu peço a você que nos acompanha que aguarde um instante só. O Momento Brasil faz um rápido intervalo e a gente volta discutindo os aspectos econômicos da reforma trabalhista. O Momento Brasil está de volta. Hoje conversamos sobre os aspectos econômicos do projeto de reforma trabalhista do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Por isso, recebemos em nosso estúdio André Luiz Braga, ele que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Goiás, e também João Maria, que é do STUEG, vice-presidente do STUEG. No intervalo, eu estava aqui pensando, João Maria, antes da gente entrar no intervalo, falávamos de terceirização irrestrita, aí o André Braga fez alguns comentários. Eu gostaria que você continuasse a partir deste ponto. Então, a terceirização, isso foi algo importado aí na década de 80, né, aqui para o Brasil, ganhou muita força nos anos 90, no governo de FHC, mas nós temos países, André, como a Rússia, que há 20 anos aboliu a terceirização, né, de lá. E o Brasil vai na contramão. Nós temos aí as atividades meio que já são terceirizadas. Nós temos hoje o aspecto da terceirização como um dos maiores responsáveis por afastamento de trabalhadores junto ao INS. Os acidentes graves e fatais envolvem esses trabalhadores,
E aí tem toda uma lógica. Nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando de Brasil, que infelizmente esses trabalhadores estão com a relação de trabalho mais precarizada do que aquele que tem o seu emprego direto, né, primarizado ali, digamos assim. Então é muito grave, porque no momento em que se discute essa condição de liberalizar, né, a atividade terceirizada de forma desenfreada, poderá agora na atividade fim, só para quem está nos assistindo entender melhor, isso é o que dizer. Um hospital, por exemplo, a UTI, quem trabalha na UTI ali, o serviço médico de um hospital poderá ser terceirizado, sabe? Poderá ser terceirizado. Isso não é qualquer coisa. Nós sabemos que os trabalhadores terceirizados têm uma faixa salarial bem mais baixa do que um trabalhador que é primarizado. Esse trabalhador não tem os mesmos poder de ser representado através de uma entidade sindical nas negociações coletivas, né, como um trabalhador primarizado. Por quê, João Maria? Exatamente porque a legislação brasileira, sabe, ela é frágil, ela é muito frágil no campo da questão dos terceirizados, e ela deixa um vácuo enorme. Os trabalhadores agora mesmo, eu vou dar um exemplo aqui, dentro da Saneag, que é uma das empresas que é da nossa base do sindicato, trabalhadores de uma empresa, cerca de 400 trabalhadores, foram demitidos. Sequer o acerto, a rescisão foi feita. Sabe aquelas verbas trabalhistas ali, indenizáveis, no momento da demissão? O que eles ouviram foram: procure os seus direitos. Todos tiveram que ir à justiça, buscar e celebrar um acordo. Porque é muito fácil, sabe, para essas empresas anoitecer e não amanhecer, e o trabalhador sofreu um calote. E olha, que fala que o Brasil, as ações são ajuizadas, que são isso, são aquilo. Mas se tem um amparo legal, se a lei precisa ser respeitada, se nós temos vários empresários, comerciantes, que estão trabalhando dentro da lei, cumprindo a lei, por que que alguns se sujeitam a desrespeitar a lei? É porque encontra brechas, né? E a terceirização, ela permite muito isso. Para vocês terem uma ideia, o setor elétrico, que é outro setor que nós representamos, ano passado morreram 11 trabalhadores no setor elétrico, terceirizados, vítimas de acidentes fatais por mau treinamento, por ter uma rotatividade muito grande nesse setor, não receber os treinamentos adequados, não ter o uso do EPI, equipamento de proteção individual, para estabelecer, né, as rotinas de trabalho dentro das normas, sabe? E isso as pessoas não estão vendo, não estão levando em conta, vira estatística somente. Mas é muito grave essa situação. Então, os trabalhadores hoje sofrem esse tipo de ataque, porque a terceirização, hoje uma empresa, e eu já estou assistindo isso aqui no estado de Goiás, as empresas estão desligando o trabalhador efetivo, que tem um salário maior, e vai ser recontratado agora mesmo com um salário menor para fazer o mesmo serviço. A otimização nos locais de trabalho, nas empresas, esse termo é muito utilizado. O que é isso? Muitas das vezes é produzir mais com menos pessoas. Onde tinha 10, vamos botar 7, que era a mesma reprodução ou maior, né? Vem um avanço tecnológico, vem uma série de coisas acontecendo. Então, não dá para pensar em abrir mão de direitos nossos, sagrados, tá? Pensando que essa economia vai se fortalecer, que os trabalhadores têm que pagar por essa crise, que não foi eles que criaram, não é? Que isso tem que ficar muito claro. Tem muita gente que pensa que a reforma é necessária, porque senão o Brasil não volta mais a ter uma economia forte, a gerar emprego. Não tem nada disso. Não tem isso. Não é o caminho, não é esse. André Braga, esse nó da crise econômica que está posta aí, porque o que o João Maria está dizendo, entre outras coisas, que a culpa não é do trabalhador. Sim. Tá, mas aí saindo dessa questão de culpa, economicamente, o trabalhador terceirizado, você falou que é mais uma transferência de responsabilidade para a empresa. Como é que a gente entende melhor isso? Eu queria que você deixasse a sua pergunta um pouco mais clara. Eu não consegui entender. Quando você falou da terceirização, o João Maria coloca que é uma precarização. Sim. Mas do ponto de vista econômico? Olha, eu queria até complementar um pouquinho da fala dele. A única coisa que me vê um pouco de preocupação na questão da terceirização é o seguinte: muitas empresas elas poderão contratar ou dispensar o funcionário e ele entrar como um prestador de serviço, pessoa jurídica. Ele vai deixar de pagar vários impostos, encargos trabalhistas, como por exemplo o FGTS, né?
mas ele poderá ter um salário um pouco melhor, porque a empresa não estará pagando por aquela parte, que de certa forma hoje um trabalhador ele custa em média 86%. O que significa isso? Se você ganha R$1.000 por mês, você custa R$860 para o governo, para a empresa. A mais. Então a empresa paga 1.860, você fica com 1.000 e os 860 são direitos trabalhistas, né? Parte vai para o sistema S, que é Senai, Senac, Sebrae, vai para esse sistema. Vai um pedaço até para esqueci o nome agora, perdão. O FAT, isso. E ele é bem fatiado, ótimo. Eu, por exemplo, o que mais me preocupa no momento para isso seria parte de trabalhadores que fizessem isso, que vão deixar de se preocupar em fazer algumas poupanças. Ao longo do tempo isso vai ser ruim. Isso para mim não seria um problema, mas pode ser um caso à parte. Algumas pessoas estudam esse tipo de coisa, né? Eu vou estudar finanças pessoais, eu vou aproveitar que eu vou ganhar um dinheiro a mais e eu vou aprender a poupar ele. Ok. Mas boa parte da classe trabalhadora, ela não é ensinada a fazer isso desde criança. Então nós não temos uma cultura que ensina a fazer isso. Agora, mudar uma cultura inteira é difícil. Eu sou completamente contra o governo fazer tudo para nós. Eu sou a favor que o governo reduzisse taxa de imposto, não desse SUS, não desse escola gratuita. Eu sou a favor que nós pagamos muito caro por um serviço que a gente não tem retorno. O SUS, esses tipos de serviços são ruins. A maioria das pessoas pagam dobrado, que paga o plano de saúde, paga o Sistema Único de Saúde, a gente paga dobrado, então eu não vejo razão para que existir. Agora, existem casos, no caso da terceirização, que eu vejo mais positivo do que negativo. Até por essa questão, se ensinar a população a fazer uma boa poupança, a cuidar das suas finanças pessoais, eu acredito que sim, ela pode dar certo. Essa transferência que ele até citou, a questão da UTI, não quer dizer que o hospital está isento da responsabilidade em cima do trabalhador. O caso da Saniago, como ele citou, com certeza a empresa Saniago, quando ela abre uma licitação para uma empresa entrar com os trabalhadores lá dentro, ela fica responsável pelos trabalhadores. Se ele pelo que ele falou, foi uma má-fé da empresa que foi licitante. Aí sim, ela tem que ser punida, tem que ter uma lei dessa parte de leis eu até não tenho um conhecimento muito grande. Mas isso eu acredito que tem. A Saniago ela é responsável por isso, nessa parte eu tenho certeza. Agora que tem que existir leis que punam esse tipo de empresa que faz essa sacanagem com o trabalhador, isso sim deve existir. João Maria, em tese, pelo que está posto aqui, e se eu não tiver entendido errado, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aqui, porque aqui é bem tranquilo, trocar essa relação de trabalho existente hoje por uma pejotização, ou seja, o trabalhador passa a ser uma pessoa jurídica e estabelece uma nova relação de trabalho com a empresa. E aí, pelo que foi posto pelo André, poderia até se negociar um salário um pouco melhor. Na prática, como é que você vê isso? É drástico para o trabalhador. Infelizmente, não tem solução boa. Mas ele não iria ganhar melhor? Tá. Olha, eu vou dizer, para o patrão, para o empresário, para o contratante, é um excelente negócio. Agora, é preciso saber que o trabalhador com CNPJ no lugar do CPF, ele pode ter um ganho melhor, como o André bem colocou, é fato. Só que ele deixa de ser agora um ser humano, vai ser uma empresa. Empresa não tem férias. Não adoece, não pode pegar um atestado médico. Como nós vamos fazer? Pegou uma conjuntivite, tem que trabalhar, porque isso é uma empresa agora, isso é um CNPJ. Me entende? A relação mudou. Ela deixa de ser uma relação, não é, de trabalhador para ser de empresa para empresa. Isso tem um peso muito grande.
Você muda totalmente uma relação. E o patrão, para ele é um excelente negócio, porque ele vai ter essa prestação de serviço da mesma forma que ele tinha antes, sem maiores responsabilidades para eles, encargo, né? Vai baratear o custo disso. Ele tem 12 meses trabalhado por ano, sem direito, como eu disse, né? A não dar um atestado, a conceder um atestado médico por algum motivo. Já imaginou o caso das companheiras mulheres? Numa situação dessa, que tem aí garantida a sua licença maternidade, né? Para cuidar de seus filhos? Como que vai ser isso? Ou a relação de trabalho vai voltar só para os homens? As mulheres estão fora do mercado a partir de então. É muito grave. As coisas não são tão simples. E olha que nós temos, assim, defensores ferrenhos dessas teses, sabe? Mirabolantes. Que para nós é muito grave. Para nós trabalhadores. Eu vejo ainda que as grandes empresas, os grandes empregadores continuam tendo aí suas metas alcançadas, seus objetivos, da regra como é hoje. Esses 86% que o André coloca, é exatamente aí que tem que ser mexido. Que você vê o governo concedendo isenção fiscal, perdão fiscal, para uma série de grandes empresas aí, Brasil afora. E por que não mexe na causa? Né? Qual é a causa hoje? Faça uma discussão séria, faça um embate sério, sabe? Não venha segregar aquilo que o trabalhador tem conquistado a duras penas, que o amparo que tem são os direitos que está aí na CLT. O que se precisa garantir é um debate sério, amplo, né, necessário nessa questão. Os empresários estão certos quando eles estão dizendo aí, ó, tá pesado. Sim, se organizem, tem muita força política, mas vamos discutir com o governo, é aqui, nós queremos baixar é aqui. Não tirar do trabalhador, porque é um crime sem precedentes. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, estamos discutindo os aspectos econômicos da reforma trabalhista, que é uma proposta do presidente Michel Temer, do PMDB. Não saia daí. Momento Brasil está de volta e hoje conversamos sobre os aspectos econômicos do projeto de reforma trabalhista do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Por isso, recebemos em nosso estúdio André Luiz Braga Rodrigues dos Santos, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Goiás, e também João Maria de Oliveira, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no estado de Goiás. A gente fazia até uma conversa aqui no intervalo sobre aspectos da legislação trabalhista que estão sendo propostos. São muitos os aspectos. E aí falávamos aqui, inclusive, sobre o trabalhador do campo, não é isso, João Maria? Sim. Comentando com o André, né, da gravidade, quando se diz que a CLT está ultrapassada porque é da década de 40, eu gosto sempre de usar, viu, André? A Constituição americana é de 1787. Tem 230 anos, é isso? Você que é bom de número, que é da economia. 230 anos tem a Constituição americana. É atrasada? Porque a CLT da década de 40 está dizendo aqui que é atrasada. Não é isso. É as intenções. Não estão querendo modernizar as relações de trabalho com essa reforma trabalhista. Muito pelo contrário. É uma oportunidade grande de se tirar direito dos trabalhadores. E o homem do campo está numa situação de grande dificuldade. Primeiro que tem uma reforma previdenciária que praticamente não vai dar a oportunidade dele se aposentar, que é outro ponto, né? Mas na trabalhista, e eu dizer para o André aqui, olha a gravidade, minha gente, como manter um homem do campo e dizer para ele que o seu pagamento se dará através da sua moradia e do alimento ali, né, que produzir. É muito grave. Porque a necessidade, o homem que trabalha lá no campo, que mora lá no campo, ele tem a necessidade de trazer os filhos para a cidade, para estudar, não é? Para pagar um aluguel, talvez. As suas necessidades é como a nossa. Ele está num ambiente, nós estamos num ambiente urbano, ele está num ambiente rural. Mas ele tem que ser tratado com dignidade e com respeito. É isso que ele precisa. Não pode, dentro do Congresso Nacional hoje, estar discutindo essa possibilidade. E se nós, minha gente, não continuar fazendo as manifestações nossas, ocupando as ruas, visitando senadores e deputados, se organizando, cobrando desses, né? Aliás, o ano que vem tem eleição. Está no grande momento de saber qual é a postura que esses parlamentares vão tomar. Se é de realmente fazer acontecer um projeto de reforma que prejudica o povo trabalhador brasileiro, né?
É isso que nós temos que perguntar. Então, esse exemplo do homem do campo é só uma forma de ilustrar o tamanho da perversidade que é essa reforma trabalhista que está sendo proposta aí. E para o homem da cidade, para o homem e para a mulher da cidade, os trabalhadores urbanos, também é muito grave. Como eu disse aqui, que os trabalhadores terceirizados não têm uma organização sindical forte, a ponto de, né, negociar com o patrão, a maioria de outros trabalhadores que ainda trabalham de forma primarizada, não é? Tem muitas empresas que o seu sindicato não se apresenta, os trabalhadores não se organizam, tem trabalhador até que tem raiva do sindicato por uma série de motivos, não estamos aqui para discutir isso. Mas facilita muito a relação da negociação, né? Patrão e empregado, porque ele está desorganizado, me entende? Ele não tem uma organização ali, André, para dialogar com o patrão. E nessa hora essa relação, ela favorece muito o patrão, porque ele tem o poder, não é? Qual trabalhador hoje que tem capacidade, tem condição de chegar no seu patrão e pedir um aumento? Nós temos um exército de 14 milhões de desempregados. Talvez você fala, não é hora. E assim sendo, minha gente, nunca vai chegar a hora. Mas suas necessidades também não param. As dificuldades nossas batem todo dia à nossa porta. Não é assim? E nós só temos o nosso emprego, as forças de trabalho nossa para vender. Está na nossa força mental e física. Esses direitos são necessários. Temos que mantê-los, temos que assegurá-los. E se alguém está sofrendo com isso, tem que buscar saída lá dentro do Congresso Nacional. Mas não é atacando. Nós todos sabemos que desde a história do capitalismo no mundo, seus 500 anos, capital e trabalho não se misturam. E o debate aqui, que está estabelecido no Brasil hoje, dentro do Congresso, em vários lugares, e aqui hoje na TV, é assim também, é isso. É porque é preciso assegurar o mínimo que se tem. Nós não estamos pedindo nenhum luxo, não é? Nós não estamos pedindo nada disso, é manter o que se tem. E entendemos que os tribunais, a Justiça do Trabalho especialmente, tem toda a condição de discutir, não é, essas questões todinhas, de interpretar essa lei, de evoluir. Os conflitos existem e ela é necessária, e é ali que se resolve, sabe? Mas enfraquecer a própria Justiça do Trabalho, que a reforma faz isso, sabe? Não sei se vocês estão sabendo disso. A própria reforma trabalhista vai enfraquecer o Judiciário do Trabalho, prevalecendo assim o trabalhador ainda no limbo, né? Abandonado. Eu gostaria de, por tudo que foi dito, por essa série, né, nós fizemos essa discussão com outros profissionais de outras áreas, e estamos aqui com o André Braga, que é da área de economia, e aí é colocado o seguinte, um trabalhador que ganha 1.000 custa R$ 1.800 para o empregador. Mas quem é o sócio que não aparece nessa relação, que torna o trabalhador tão caro? É o governo. É o governo. O governo. Não é? Sim. O governo é que está tornando o trabalho caro para o empreendedor, que vai lá também, coloca o seu capital, abre uma empresa, um empreendimento de risco, o empreendedor é um trabalhador, pagador de impostos também, e aí entra esse sócio cobrando caro de todo mundo. Eu te disse nos 86%, mas existem casos que chegam até 106%. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Em que casos isso acontece, André? Frigorífico, por exemplo. É um caso. E aí no caso... Ramo alimentício. É um caso. Ramo alimentício em geral. É. O trabalhador vai custar o dobro. Mas parece que não é culpa do trabalhador, então, ele custar o dobro. Não. Não. Não é lei. É lei. Como eu te disse, ele vai sustentar o sistema S, ele vai sustentar as reformas, eu até comentei aqui no intervalo, esqueci já o nome, as reformas rurais, que ele vai ajudar as desapropriações, ele tem o FGTS, que o FGTS é um direito do trabalhador. Eu acho o FGTS hoje das piores coisas que o trabalhador tem hoje. Por quê? Hoje nós estamos com uma inflação média aí na casa dos 4,5%. No acumulado 12 meses. Beleza. Vamos a um ano atrás, que nós tínhamos uma inflação acima dos 10%. Beleza? Você tem uma inflação acima dos 10% com o FGTS rendendo 3% ao ano. Que poupança é essa? Ao longo de um ano você está perdendo. É uma péssima poupança no sentido... Horrível.
Eu prefiro, se eu tivesse poder, eu prefiro eu pegar esse dinheiro e eu poder aplicar ele onde eu quisesse. Eu queria que esse dinheiro viesse para minha mão. E eu pudesse aplicar ele onde eu quisesse. O FGTS, ou então se o FGTS ele fosse maleável, ele é aplicado, eu posso tirar ele da caixa? Posso. Posso pôr em qual banco? Qual banco vai me pagar mais? Eu levei. Mas quem faria isso, André? Porque nós estamos num país continental, com imensas desigualdades sob o aspecto de vista até da educação básica, quem dirá uma educação superior que tenha essa condição de fazer essa análise que você faz e buscar essa melhor aplicação. Quem é que poderia fazer isso? Eu vou até ser um pouquinho mais incisivo. Eu acho que isso não vem na educação superior. Eu acho que isso deveria ser ensinado na educação básica. Porque faz parte da vida de todo mundo, independente se você vai ser um profissional liberal, se você vai ser um cara formado ou não, independente do que seja. Se você for um trabalhador, isso vai cair sobre você. Isso vai incidir sobre a sua vida. Então, isso eu acho que deveria ser ensinado nas escolas. Cada vez mais. Cada vez mais. Isso tem que ser disseminado. Porque, assim, é um prejuízo. Eu estou te mostrando que ao longo do tempo você está perdendo. O seu FGTS que está lá poupado é uma perca. Se o ano, a inflação chegar a 4% no final do ano, que esse mês passado nós tivemos deflação, que é muito pior que a inflação, diga-se de passagem. Se no final do ano ela chegar a 4%, e beleza, ela rendeu 3, o FGTS rendeu 3, você ainda perdeu 1. De qualquer jeito você está perdendo. É difícil você ganhar. Então, ao longo do tempo, é um dinheiro negativo. É um dinheiro que está lá parado para não fazer nada. Que outros aspectos a gente poderia ver desse assunto, João Maria? Olha, o que eu vejo é o seguinte, os empresários não têm interesse em fazer lobby com o político para resolver essa questão. Essa ideia é maravilhosa que o André deu aqui. Não tem interesse. Porque eles mesmos lançam a mão e pegam esse dinheiro, você entendeu? Emprestado. Muitas obras aí, observe. FCO, um monte de coisas não, aí. O dinheiro do FCO não vem do FGTS. Mas tem obras tocadas aí, o Brasil inteiro, que são oriundas do FGTS. São obras que são financiadas direto pela Caixa. Sim, mas utiliza? Em alguns casos, sim. Eu vou te dar um exemplo. Obra de saneamento, a maioria delas são financiadas com obra do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador. E a rentabilidade dessa verba, ela não vem para o trabalhador. Eu quase concordei com você agora, nesse aspecto. Mas vou dizer uma coisa para vocês, minha gente. Eu vejo aí grupos... Quem manda no Brasil? É importante dizer isso aqui. Quem manda no Brasil? Os grandes empresários. Não vira aí o poder deles? O poder deles. Tudo que está acontecendo no Brasil agora são grandes grupos de empresários. Grandes empresas, não é assim? Se o custo de um trabalhador chega a ser mais de 100%, isso assusta, né? O número assusta. Por que não se faz o que eles mais sabem fazer, que é o lobby, de ir até o governo e dizer, precisamos achar uma saída? É verdade que se deixar de pegar essa contribuição aqui, das contratações, dos encargos, de onde vai se tirar? Tem que se gerar. Mas aí vem outra discussão, que é a reforma tributária, que não sei o que, um monte de coisa acontece. Para os trabalhadores não é nada fácil, André. Você sabe muito bem a tabela do imposto de renda, que corrói o minguado salário do povo trabalhador, não é assim? E aqui no Brasil é pequena, viu? Pois é, mas ela não é corrigida, faz isso a bel prazer, né? Quer dizer, não tem algo automático que possa acontecer, sabe? Que venha de encontro aos anseios de trabalhadores. Eu acabei de dizer que as nossas necessidades são gritantes a todo tempo, tá? Mas outros países aí fora têm conseguido superar situações de crise diferente do que está sendo feito aqui. Tem outros que já fez o caminho que o Brasil está fazendo e deu com os burros na água. O México é um grande exemplo do que a terceirização fez com aquele país, tá? E é o que estão desenhando aqui para o Brasil. É muito grave, nós não podemos pensar que desonerando aí do lado do trabalhador, flexibilizando regras, sabe? Dando poder para o patrão na mesa de negociação, sabe? Reduzir. André, nós podemos voltar daqui a um ano. Eu trabalho 24 horas para que a reforma trabalhista não avance. É verdade.
Nós fazemos essa luta. E tem quem trabalha 24 horas para ela avançar, não é assim? Então, eu podia fazer aqui um desafio, nós voltarmos, se caso ela for aprovada, tomara que não seja, mas a gente voltar e ver qual o acordo coletivo de trabalhadores, as relações de trabalho, foram negociados para cima do que está na lei. Um exemplo. A gente vai para um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco discutindo esse assunto que mexe com toda a sociedade, mexe com a economia, enfim, esse assunto interessa a todos nós. É você que está em casa e que está nos ouvindo pela Rádio Universitária e nos assistindo pela TV UFG e também pelas redes sociais. Não saia daí, é em um instante só. O Momento Brasil está de volta e hoje conversamos sobre os aspectos econômicos do projeto de reforma trabalhista do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Por isso, recebemos em estúdio André Luiz Braga Rodrigues dos Santos, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Goiás, e também João Maria de Oliveira, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no estado de Goiás. André, falávamos aqui sobre a importância da mudança de cultura, né? E aí eu achei bastante interessante a sugestão que você trouxe de que já comece a ensinar nas escolas a questão da educação para lidar com a economia. Sim, eu acho que não só com a economia em si, mas uma educação financeira, ensinar a criança desde pequeno a ser mais atenta com seu dinheiro, com as coisas que podem mudar a sua vida, né? Até essa questão do FGTS que a gente comentou, pouca gente consegue ter noção disso. Eu acho que pouca gente, quando eu fui perceber isso agora, que esse saque que teve de FGTS, que o governo viu que não adiantou para nada, quase nada, movimentou-se muito pouco a economia. E por quê? Porque as famílias já estavam endividadas. Você tem um endividamento muito alto. Se você está endividado, vou te fazer uma pergunta pessoal. Se você está endividado, você pega um dinheiro, o que você vai fazer? Pagar a conta. E você vai consumir? Geralmente não sobra do meu salário. Se não sobra para você consumir, se você vai só quitar as suas contas, você vai gerar economia? E a economia precisa dessa sobra para gerar. Ela precisa que haja um índice cada vez menor de inadimplência e que as pessoas possam consumir. É o consumo. Se as pessoas estão consumindo, logicamente tudo vai crescer. Tudo. Né? E nós precisamos ficar mais atentos a isso, que eu estava comentando aí, eu fui até a Caixa, eu consegui fazer tudo via internet, eu não fui à agência, eu fui na agência só liberar a minha senha. Fui na agência, liberei a minha senha, eu fiz tudo via internet. E um batalhão de gente, um dia eu fui na agência da Caixa resolver algum outro problema pessoal, e eu vou na fila daquela de gente de FGTS, eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim, olha, por que você não resolve isso tudo via internet? Isso não foi divulgado. Ah, tá. Eu pensei, será que foi só eu que li isso? Então, acho que a divulgação, essa utilização do FGTS agora, para mim, foi um erro que o governo teve, né? Liberou-se um dinheiro que queria que as pessoas consumissem mais, aquecesse a economia, e esqueceu-se o quanto as famílias brasileiras estão endividadas, o quanto as famílias brasileiras, com essa questão do desemprego, né, que você disse, porque assim, você falou, são 14 milhões de trabalhadores desempregados. Isso é de acordo com a metodologia do IBGE. Você imagina, se eu trabalho com um projeto, para cada trabalhador que entra dentro da empresa, a gente considera, para cada trabalho direto, 3 indiretos. Faz essa conta ao contrário. Para cada um trabalhador desempregado, você tem 3 desempregados. João Maria. Que conta vai? Então, eu tenho acordo com o que o André coloca aqui, mais um, viu, André? Com a questão da educação.
Tudo é um princípio mesmo. Inclusive, nós devemos dizer, né? O sistema é capitalista, né, gente? De um lado, nós temos uma turma que é dono do negócio, são os patrões, né, assim? E do outro lado, nós temos um exército de trabalhadores e desempregados, não é isso? Então, às vezes eu vejo muitos trabalhadores até alienados. Eu vejo trabalhadores, às vezes, fazendo o discurso do patrão, sabe? É muito grave isso, porque não está entendendo a gravidade. As coisas não estão fáceis. Não estão fáceis para ninguém. Hoje, a gente testemunha aqui em Goiás, muitos chegam para trabalhar e as portas, né? Por conta de uma crise, assim, parece que não tem fim. De um emprego até ontem, não tem hoje. É muito sério. Como conseguir voltar a consumir, como essa economia girar num país que vem e aprova um projeto de terceirização que, no final das contas, é ganho mais reduzido. É ganho mais reduzido. Tá certo? Então a educação mostrar que é preciso a gente resistir, criar uma força grande para que nós possamos defender o mínimo de amparo que a gente tem no aspecto da legislação trabalhista, que não dá para concordar com flexibilizar para piorar o que já não está bem. A saída para gerar emprego para o país, para voltar a essa economia a ser competitiva como deva ser, não é sacrificando a classe trabalhadora. Isso tem que estar muito claro, sabe? Tem outros caminhos. E é preciso que os homens públicos, não é? Esses que a gente vota aí de 2 em 2 anos, tenha realmente a disposição política, a vontade política, porque são políticos, mas de convergir, de discutir com a sociedade abertamente. Vocês dentro do Congresso Nacional, vocês não sabem dos grandes e graves problemas que passam. Se sabem, agrava a situação de vocês, né? Porque é omissão, está sabendo e não está indo numa linha de convergência, que é o grande debate nacional que precisa acontecer, tá? De forma que é muito grave. André, nós estamos aí já caminhando para os momentos finais do nosso programa, mas teve algum aspecto que você gostaria de ter colocado e ainda não falou sobre o impacto aí dessa reforma trabalhista no aspecto econômico? Eu só quero reafirmar que, para mim, no meu ponto de vista, a reforma trabalhista ela vai acrescentar, ela vai somar, não no impacto que o governo está divulgando, mas aumenta, que ela melhora, no meu ponto de vista, ela vai aumentar sim, vai melhorar, aumenta o número de empregos, as pessoas vão ter mais, os empresários terão mais coragem de investir, os empresários vão ter mais coragem de contratação, de contratar, né? E eu vejo esses pontos positivos. Lógico que nem todos os pontos que estão sendo discutidos são extremamente positivos. Existem pontos como o que ele disse, por exemplo, da questão do trabalhador rural, é um absurdo. É um absurdo. Porém, existem pontos positivos sim, essa flexibilização do que o próprio funcionário pode negociar com o patrão, eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Você entende que essa possibilidade de negociar, ela deve ser irrestrita, ela deve ser ampla, total? No meu ponto de vista, sim. Países que dão certo, que como ele citou vários países, né? Estou indo na mesma linha que o João, né? Países que dão certo com isso, né? Os Estados Unidos é um país que dá extremamente certo. Logicamente, quando nós fazemos essa comparação, João, é complicado a gente fazer uma comparação de Brasil com outros países, porque é uma cultura diferente. Nós no intervalo aqui, nós estávamos conversando, eu acho que o assunto central que a gente estava falando aqui no intervalo é como mudar uma cultura. Esse é o ponto central. Agora, ele tem que andar a passos largos. Nós precisamos. Nós estamos com uma nova geração entrando aí, e essa nova geração precisa. Sou a favor da reforma trabalhista, sou a favor da reforma da Previdência. Isso tem que acontecer rápido. Rápido, urgente. Por que rápido? Porque senão tudo se caminha a passos largos.
Eu vou te ser sincero, eu tenho medo de não aposentar. Mas por que o medo de não aposentar? De quando chegar na minha época, o INSS não ter dinheiro. Meu grande medo hoje é esse. João Maria, ter direito e não ter dinheiro. Compreendo. João Maria, suas considerações? Então, dizer que nós lutamos, como já falei aqui, vou reafirmar, nós somos contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e o projeto de lei que está sob júdice da terceirização desenfreada, porque sabemos que é uma luta desumana, desigual, tá? Nenhum trabalhador hoje tem condição de negociar diretamente com o seu patrão. Nenhum. É muito grave isso. A lei é um amparo. A lei não é para ferrar ninguém, né? É um amparo que o trabalhador tem. Então, minha gente, é preciso entender a gravidade que está aí. O povo trabalhador não gerou nenhuma crise nesse país, tá certo? E não é uma reforma que venha garantir emprego de terceira, salários reduzidos, que vai gerar... Não adianta gerar mais emprego se o trabalhador vai ter o seu salário, o seu poder de compra inviabilizado, diminuído. Suas necessidades vão diminuir? Talvez sim, porque você vai ter que se adequar a uma nova realidade. Talvez você vá perder o seu emprego que tem hoje, que já não está fácil, para ganhar menos. E aí coloca outro do lado de você para trabalhar com salário mínimo, né? Então, nos colocamos contra, lutamos contra isso, entendemos que a saída não é por aí, tá certo? Existe uma questão aqui que todo mundo sabe, que o capitalismo, quando se diz que está em crise, ele está no seu melhor momento. E o melhor momento é o quê? É de travar reformas que possa permitir a ele maior taxa de lucro, maior rentabilidade, maior dividendo para os acionistas. É assim que sempre foi. A história conta, não é a história do Brasil, não, é do mundo. Esse sistema, ele tem essa forte condição de se reestruturar diante das crises, tirando em cima do povo trabalhador. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no Momento Brasil. O programa tem este objetivo, enriquecer o debate, ajudar as pessoas a formar a opinião de maneira transparente e livre. André Braga, o convite está feito para um próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição, só convidar que estaremos presentes. João Maria, o convite já está feito para você também, para uma próxima edição a gente estender aqui a conversa. Olha, primeiramente quero agradecer a todos, não é, que nos assistiram, que esse é um momento muito rico. A TV UFG e toda a sua equipe está de parabéns, tá? Porque o momento é de debate, é de discussões, né, de abrir ideias, e discussão dessa grandeza contribui muito para isso. Em nome dos urbanitários de Goiás, o nosso muito obrigado. Obrigado principalmente a você, ouvinte da Rádio Universitária, telespectador da TV UFG, os nossos internautas. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária 870 AM. Lembrando que a TV UFG está no canal 15.1 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. E se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora, da nossa programação. O link www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!